seconds. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferreira, estamos aqui para mais uma aula que vamos levar informações para você. Lembrando que as nossas aulas são direcionadas àquelas pessoas que estão em período de estudos aí no curso de segurança do trabalho, seja ele de técnico, seja ele de engenheiro, mas também para aqueles que já são formados, que queiram buscar um pouquinho mais de informação, e para todos aqueles que buscar um pouquinho mais de conhecimento. As aulas são simples, direcionadas para esse público, para ser fácil o entendimento e absorver as informações, tudo bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser a aula de número 1 de controle de perdas, né? Nós vamos ver de uma maneira bem abrangente aquilo que faz com que o processo das empresas acabem tendo as perdas e tendo aquelas complicações. E dentre esse controle de perdas, tem também a parte da segurança do trabalho, porque vocês vão perceber que tudo aquilo que acomete uma máquina, que acomete um processo, ele tem relação direta com a segurança, direta ou indireta, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer E para você que quer conhecer um pouquinho do Antônio, só chega a mandar um e-mail para mim, enviar um e-mail para mim, que é o e-mail segurança@gmail.com. O meu LinkedIn, onde tem todas as informações laborais, profissionais do Antônio, está ali no www.linkedin.com/in/Antônio-Carlos-Ferri-HSE-erg. E aí você vai encontrar tudo aquilo que é relevante da minha profissão. Tá lá, tem algumas postagens minhas, alguns artigos que eu também criei. Já faz um tempinho que eu não faço artigo, mas está lá, tem muitas coisas para ver. Tá bom? Também tem lá o meu Instagram, que é mais pelo lado pessoal, aí eu não tenho um Instagram ainda profissional, porém, esse vai conhecer um pouquinho mais da naturalidade do dia a dia do Antônio, o lado família, o lado pessoal do Antônio. Tá bom? Nossas referências bibliográficas, onde nós retiramos todas as nossas informações daqui, para que vocês não falem assim, esse cara tirou essa informação da onde? Então tá aí, da onde eu monitorei e tirei as minhas informações para passarem para vocês, tá bom? Então a aula 1, programação da aula 1, controle de perdas e fundamentos do controle de perdas, tá bom? É isso que nós vamos ver basicamente. Então, para vocês pensarem, o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. E assim é para você, prevencionista, que vê uma situação e acaba sendo omisso. A gente sabe que tem muitas pessoas, muitos profissionais que são omissos nas suas funções. Então, o ideal é que vocês não tenham essa omissão e mantenha o seu profissionalismo e ética dentro das suas profissões, tá bom? E para não deixar que nenhuma perda aconteça, nem material, nem ambiental e principalmente as perdas humanas. Então, para início de conversa, nós vamos falar de controle de perdas. Antecipar ações e fazer um reconhecimento global do sistema, do layout e das condições de trabalho. São iniciativas que visam inibir o risco de acidentes e reduzir as condutas e condições que possam desencadear interferências e interrupções no processo de trabalho. E seus principais agravos, como lesões, acidentes, doenças, perdas materiais e ambientais. Então, de uma maneira mais abrangente, vocês vão verificar que a segurança do trabalho está envolvida com esse controle de perdas. E nós, como técnicos, engenheiros e outras pessoas envolvidas, não só essas pessoas, mas todas as pessoas da empresa, eles têm que estar alinhados com essas realidades que possam acontecer de acidentes, seja elas ambientais, de perdas materiais, de perdas humanas, mas de uma maneira geral tem que estar alinhado para tentar prevenir que isso não aconteça. Tá bom? E o controle de perdas, o controle total de perdas, é uma teoria que foi proposta em 1970 pelo canadense John Fletcher. Ele partiu do pressuposto de que os acidentes que resultam em danos materiais, em danos às instalações, aos equipamentos e aos materiais, têm as mesmas causas básicas que resultam em lesões, ou seja, eles têm o mesmo percurso, o mesmo caminho, os acidentes, seja com lesões, com perdas materiais, com perdas econômicas e tudo mais, eles têm o mesmo percurso, o mesmo trajeto, a mesma incidência. E esse controle total de perdas, esse programa, esse objetivo do controle total de perdas é justamente reduzir ou eliminar todos
todos os acidentes que possam interferir ou paralisar o sistema. Então a gente não vai trabalhar, a gente não pode ficar olhando apenas o que a gente foca na prevenção de acidentes que tenham lesões. Eu já cansei de falar para muitas pessoas o seguinte: eles focam no resultado e esquecem o processo. Ou seja, o meu resultado não teve nenhuma pessoa envolvida, não teve nenhum lesionado, não teve um acidentado em si, mas teve uma queda de material, uma perda de matéria-prima, uma quebra de uma máquina. E por que isso aconteceu? Então é agir nessas situações também e verificar o quanto isso onerou, né? Porque se a gente faz os cálculos puxando para o nosso lado da segurança do trabalho, a gente acaba eliminando falhas de processo, né? E também possíveis danos com lesões humanas, e isso é o que é importante também para a segurança do trabalho, de uma maneira mais abrangente. E ainda, não é verdade, vocês aí, enquanto segurança e medicina do trabalho, né, nós, quanto profissionais da área de segurança do trabalho, os tradicionais principalmente, eles se ocupavam na prevenção de lesões pessoais. Então os mais antigos profissionais da área de segurança, eles se focavam nas lesões pessoais. Esqueciam outras perdas, né? E o controle de danos de Beard, né, que dizia a respeito aos acidentes que resultem em lesão pessoal ou dano à propriedade, o controle de perdas envolve os dois conceitos, tanto perdas quanto lesão pessoal, o dano à propriedade e a lesão pessoal. Então o Beard já veio aí com uma filosofia nova para a gente trabalhar. Então, né, em termos gerais, pode-se dizer que o controle total de perdas envolve principalmente algumas situações, né? Então, vamos lá. Há prevenções de lesões. Então, o controle total de perdas, a gente tem que analisar essa questão. Prevenção de lesões. Os acidentes que têm como resultado lesões pessoais, né? Então, aqueles que a maioria de vocês já conhece e que, se não está familiarizado, prática, mas pelo menos na teoria já tem essa prática. Já tem essa noção. E aí nós temos também o controle de acidentes, que são os danos a propriedades, equipamentos e materiais. Aí é o controle total de acidentes, né? Então a gente vai focar, o anterior a gente vai focar também nos acidentes com lesões, porém a gente não vai deixar nada para trás. Aqueles acidentes que têm danos à propriedade, aos equipamentos e materiais também serão analisados para tentar identificar o porquê e tentar, antes até do que acontecer, que é o melhor, que é a prevenção, tentar encontrar subsídios para que aquela situação seja eliminada antes que o acidente em si aconteça. Então, para todas as situações. Nós temos aí também a prevenção de incêndio, que é o controle de perdas por incêndios. E aí nós vemos também aqui todas as partes de fazer as inspeções nos equipamentos, controlar, fazer todos aqueles testes que são necessários para que o bom funcionamento dos equipamentos estejam alinhados e também evitar que as condições para que essas situações aconteçam, né? Para evitar que um incêndio aconteça, a gente também tem que fazer o sistema de prevenção com tudo isso. E aí é que nós iremos, na verdade, trabalhar e identificar essas questões. Então, nós temos então aí a prevenção de lesões, o controle total de acidentes, a prevenção de incêndios, que eu já comentei, e agora também nós iremos também para a parte de segurança industrial. Essa parte da segurança industrial está muito a ver com a proteção dos bens da companhia. Então, envolve a segurança patrimonial também. Então, alinhamento com a segurança patrimonial, o que acontece, o porquê que quebra, algumas questões da estrutura da empresa, né? Isso é importante. Aliado também com a parte de manutenção, do setor de manutenção. Higiene e saúde industrial. Na verdade, aí está aliado com aquelas questões de prevenir os riscos, né, ou tentar eliminá-los, ou tentar meios de proteção para os trabalhadores, para que eles não fiquem doentes, o ruído não saia para o externo da empresa, né, porque fazer aqueles controles de RIV, né, dos relatórios de impactos ambientais, para ver o quanto está impactando, para a gente tomar as soluções antes que chegue na sociedade. A sociedade acaba abrindo os processos e tudo mais. Também tem a parte interna de prevenir, né, de fazer todas as medições, todas as avaliações de químicos, de agentes
químicos, de agentes físicos, para tentar amenizar, eliminar, né, e prevenir que doenças ocupacionais venham a acometer o trabalhador. Responsabilidade pelo produto, né, também a gente tem que ter responsabilidade de mandar um produto muito bom, para evitar que tenham reclamações ou que tenham os recall, que aí são perdas também. Aí depois tudo isso acaba comprometendo o funcionamento legal de dentro da empresa, trabalhadores com excesso de hora extra porque tem que repor, é muita exposição a risco, então por isso que isso tem tudo a ver. Tem uma outra que não tem aqui, pessoal, que é o controle da contaminação do ar, da água e do solo. Isso também gera perdas para as empresas e também envolve o trabalhador de uma maneira geral. Então a gente tem que trabalhar em cima dessas questões, tá bom? E tudo isso tem ligação direta com a segurança do trabalho. Se nós não termos essa noção, nós acabamos por fazer um serviço meia boca em que os acidentes vão acontecer porque a gente não deu atenção para aquelas situações com matéria-prima que caiu, com uma máquina que quebrou, a gente não dá essa atenção devida e acaba deixando para trás, e numa hora ou outra, como diz a pirâmide Beard de Erish também, vai dizer que quanto mais esses incidentes acontecerem, que danos a propriedades, vai chegar uma hora que pode acontecer acidentes com lesão e acidentes graves, né, com perdas de membros e também o óbito. Então a gente tem que ficar aí esperto aí. Então, segundo Fletcher, né, e Fantasini, um programa de controle total de perdas deve ser idealizado de modo que venha eliminar todas as fontes, né? De modo que venha eliminar todas as fontes da interrupção de um processo de produção que resultem em lesão, dano à propriedade, incêndio, explosão, roubo, vandalismo, sabotagem, poluição da água, do ar e do solo, doença ocupacional ou defeito do produto. Tudo isso acarreta, se acontecer, acarreta a interrupção do processo. E isso tem muito a ver com os trabalhadores. Se a gente for analisar item a item aí, você sabe que vai acabar linkando com alguma pessoa ou vão afetar as pessoas. Segundo o Fernandes, né, na verdade o Fletcher, ele diz o seguinte, né, que segundo ele, 3 passos básicos para a implantação de um programa de controle total de perdas, que são estabelecer o perfil dos programas de prevenções existentes. Quando ele fala de estabelecer perfil, né, dos programas existentes na empresa, é dar vida para eles, é fazer as coisas acontecerem. A gente fala muito aí, o pessoal sempre fala, tem um PPR, faz um PPRA, mas o PPRA ele não, o PPRA ele tem uma essência que é algumas etapas, algumas partes importantes, todo ele é importante, mas eu pego como 3 etapas, a parte de identificação do risco, a parte da avaliação do risco, e a parte do controle, e também, né, são 4, a parte do cronograma de melhorias. Muitas vezes a gente faz o programa, mas deixa ele morto. O que deixar os programas mortos? Não dar vida para ele, não fazer ele ter o dinamismo de ser aplicado e implantado realmente no físico da empresa, né? Quando a gente coloca lá no cronograma de ações que se faz necessário implantar um sistema de exaustão, e a empresa assina lá, fala que concorda com tudo, mas aí ele não é implantado e a poeira ou a fumaça ou aquele agente químico fica suspenso no ar, a gente não cumpriu. É um documento morto, é um exemplo, né? Os PCMSOs também são documentos, tem que ser documentos vivos, dinâmicos. Agora tem o PGR, que é uma nova moda aí, que vai incorporar muitos desses programas, vão ser incorporados pelo PGR, vão estar dentro do PGR, mas não vão deixar também de existir, ele vai estar apenas incorporado a outro. Então tem que ser programas vivos, né? O perfil de programa é um perfil vivo, dinâmico, realmente contundente, né? Que ajude realmente a empresa e os trabalhadores também. Essa é o primeiro passo básico, né? E o outro, né, um outro que a gente tem é determinar as prioridades. Quando a gente fala de determinar prioridade, é ver o que realmente quais são as minhas metas, e dentro dessas metas de melhorias, de eliminação de risco, de tudo aquilo que a gente for fazer, é determinar quais são as prioridades dentro dessas metas. Eu tenho a prioridade eu tenho meta lá de implantar
o exaustor, de implantar a ginástica laboral, de implantar a proteção das máquinas. E aí, dentro dessas três, eu estabeleço qual que é a minha prioridade, número 1, 2 e 3. E assim eu consigo refazer os meus trabalhos de uma melhor maneira. Eu acho que isso aqui envolve tudo também, tanto aos danos patrimoniais, aos danos materiais, aos danos econômicos, né, os prejuízos e também as perdas humanas. Então envolve tudo aqui. A gente tem que analisar de uma maneira bem ampla, tirar aquele tapa-olho que não permite a gente enxergar lateralmente, enxergar da maneira que tem que ser enxergado. E o outro, né, que a gente estabelece aqui é elaborar planos de ação, né, para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, né, estabelecer elaborar planos de ação para controle das perdas reais e potenciais do sistema. Então a gente tem que trabalhar planos de ação. E aí, a gente avança e a gente vai para o fundamentos do controle de perdas, né? Agora, o Fletcher lá, que a gente viu um pouquinho, estabeleceu alguns métodos aí, agora a gente vai, quais são os fundamentos? O que a gente faz, né? O processo pelo qual a perda por acidente ocorre é uma série sequencial de causas e efeitos que tem como resultado danos aos recursos humanos, materiais ou descontinuação operacional. Por isso que nas investigações de acidente, o ideal é usar uma metodologia de análise que dê resultado que a gente encontrar a falha ou as falhas, e pode ser mais que uma. E a gente tem inúmeras, a gente tem a árvore de causas, o diagrama de Ishikawa, que é muito bom para você estabelecer quais são as causas que antecederam o acidente, que deram motivo para o acidente, entre outras. Então, esse processo compõe-se de 3 fases distintas: condição potencial de perdas, acidente ou falha e perda real ou perda potencial. E aí é o esqueminha que a gente falou. Se a gente verificar, então, as 3 condições estão aqui, ó. Esse aqui, que é a condição potencial de perda, que pode ser a origem humana ou material, avaliar, né, de uma maneira mais abrangente o acidente ou a falha, e a perda material ou perda real ou potencial. Tudo isso está envolvido aqui, ó. Eu tive um incidente, daí eu fiz todas essas análises e vou verificando uma a uma, para não deixar passar nada. Então, a condição potencial de perda, o acidente ou falha, e a perda real ou potencial. A condição é o que pode dar origem a uma perda, e a perda é aquilo que já aconteceu ou poderá vir a acontecer. E a condição potencial de perda, né? É a condição, tá lá, ó. É a condição, né? No caso, condição potencial, é a condição ou grupo de condições que tem a capacidade, sob certas circunstâncias não planejadas, de efetivar a perda. Como condição, ela é estática, de equilíbrio instável e no momento não previsível. Ou seja, são aquelas condições que dão ênfase para que o acidente aconteça. E ela acontece como um acidente, ela é no momento não previsível. Por isso que a gente tem que prevenir. A gente não sabe a hora que vai acontecer os acidentes. Se a gente ver uma condição, a gente já tem que resolver imediatamente. Porque a condição, a condição que eu já tenho, ela pode ter uma perda ali, porém ela pode gerar perdas muito maiores e grandes demais. Então, por isso que nós temos que, sempre quando encontrar uma situação, tentar resolvê-la o mais breve possível. E o controle de perdas, aí a gente tem também o acidente, né? O acidente vocês já viram, a gente já trabalhou muito com isso, vocês já devem ter trabalhado bem também, que é o acontecimento indesejado e inesperado, que produz ou pode produzir perdas, né? Então, isso aqui a gente trabalha para aqui o lado prevencionista, é o significado prevencionista do acidente, né? Que é tudo que traz perdas, independente se é material, se é humana ou não, vai ser um acidente. Diferente do lado legal para o acidente de trabalho, que fala que tem que ter lesão, que tem que ter afastamento. Aqui a gente fala que pode ter perdas materiais, perdas humanas ou perdas ambientais, que já é um acidente, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos nessas questões aí, fica mais fácil o entendimento. E a perda real ou potencial? Perda real é o produto do acidente e pode manifestar-se
como lesão ou morte de pessoas, danos materiais, equipamentos, instalações, edificações, ou mesmo a descontinuação do processo normal de trabalho. Então, é tudo aquilo que acontece e que traz perdas. Então, essa é a perda real. E a perda potencial, também chamada de quase perda, é aquela que, em circunstâncias um pouco diferentes, poderia ter se transformado em perda real. A perda potencial, só para vocês terem uma ideia, conversando com um auditor fiscal do trabalho há algum tempo atrás, e ele dizia o seguinte, como que você pode analisar esse acidente? Por que você acha que ele foi leve? Apresentou uma situação lá e é leve esse acidente? Em teoria foi leve, ele fez toda uma descrição de determinado acidente, e a maioria achou que era leve, poucos acharam que era grave. E aí ela explicou o seguinte, os acidentes eles podem ser leves, mas com grande potencial de perda. Então é isso que a gente tem que avaliar, a potencialidade do acidente, a potencialidade de trazer perdas e danos, de ocasionar. Então não é só avaliar simplesmente aquilo que está muito na cara, não é verdade? Ele fez um cortinho no dedo, deu 2 pontos, acidente leve, 2, 3 dias, meia dúzia de dias já está de volta ao trabalho. Sofreu uma batida, uma contusão, beleza, foi embora para casa, no outro dia está de volta, acidente leve. Mas e a potencialidade dele? É leve, é média, mediano ou é grave? Então isso tudo tem que ser avaliado para você melhor tratar as situações de maneira a estabelecer suas prioridades também. E as perdas normalmente podem ser avaliadas em termos de custos. Custo de reparo do equipamento danificado, despesas médicas e hospitalares, lucro cessante, aumento da taxa de seguro, etc. Porém, torna-se muito discutível, Discutível quando se trata da vida humana. Ela não tem preço. Então a gente trabalha com preço em tudo, mas a vida humana não tem preço. Pergunta para um filho pequeno que perdeu o pai para ver se o dinheiro vai ser bom para ele. Vai ajudar, mas não vai trazer o pai de volta. Então a gente tem que trabalhar com isso. Tá bom? Nós aprendemos hoje os conceitos principais de perdas, para vocês não até fazer uma redundância aqui, para vocês não se perderem no assunto. Então nós vimos as principais causas, os fundamentos do controle de perda, o que é controle de perdas, quais são os fundamentos, para nós chegarmos também agora nos custos dos acidentes, que nós vamos ver na terceira aula dessa sequência de perdas e controle de perdas. Tá bom, pessoal? Eu fico por aqui, agradeço a participação de todos. No final do vídeo vocês deixem lá o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tá bom? Então, até a próxima aula e um abraço.